Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento que está no ar, meu nome é Rafael. Bom, acho que vou ter que trocar a câmera mesmo, não consegui resolver o problema. Aí eu vou correr atrás disso aí, aproveitar Black Friday, quem sabe pegar uma câmera com preço bom até melhorar o setup, né? Mas é o seguinte, né? Hoje a gente, se você der uma olhada lá no meu Instagram, lá no Rafa Investir, né? E até o título aqui, né, desse fechamento, é um título, assim, quase um desabafo, né? É o título, né, Brasil, onde até o passado é incerto, né, que foi uma frase do Malan, né, do pessoal ali, falam que é do Malan, falam que é do Loyola, enfim, né, onde até o passado é incerto e o futuro a Deus pertence, né, que é a questão como é que está as expectativas com relação ao que vai ser a economia nesses próximos 4 anos, né? E, como eu sempre digo para vocês, qualquer viés político, a gente tem que jogar fora, né? Isso, pelo menos para mim, nunca serviu para nada, e nem para nada, literalmente para nada, especialmente para investimentos. Para investimentos nunca serviu para nada. E a gente tem que olhar as coisas que vão refletir essa expectativa do mercado com relação à política econômica, que está diretamente ligado com a política, de fato, de um partido que está na presidência, e que ela é traduzida pelo dólar, traduzida pela curva de juros, e essa tradução do dólar curva de juros reflete no Ibovespa. Então, para a gente ter uma ideia do estresse que nós estamos vivendo, e hoje foi mais um dia de estresse, né? Diversas notícias maravilhosas com relação ao Brasil, a gente fechou o DI F24, expectativa para Selic em 2023, 14,5, né? Então, lembrando que a gente está com a Selic a 13,75, né? Então, fechar 2023, 14,5. E olha que legal, 2024, que era para estar muito mais próxima ali da faixa dos 11, né? Agora a expectativa é que ela fique no nível que está agora, né? Em 13,75. Então, cara, não tem downside para a curva de juros do nível atual. Só tem upside, né? E por isso que fica difícil pensar, né? Fica difícil imaginar que o mercado, mesmo aqui nesses 109 mil pontos, que é um suporte extremamente importante, esteja barato. Porque tem downside para capturar. Tem downside para capturar. O que eu falei, em situações normais, essas sombras, isso aqui era para comprar sem olhar para trás, né? Em situações normais. Mas olha onde está a curva de juros. Olha isso. A gente está voltando para as máximas, novamente. Olha o 25. Olha o 30. Cara, isso aqui é uma loucura. É uma loucura, né? Se a gente for ver, a gente está acima, a gente está indo para as máximas, acima dos níveis lá de junho e de julho, quando o mercado voltou para os 100 mil pontos. Então o negócio está difícil, né? Aí o mercado hoje caiu 0,65. Pô, que bom, né? Não caiu tanto. Se salvou por quê? Hoje a gente teve uma boa alta de Usiminas, CSN, Gerdau, commodities, né? Afinal de contas, é o que nos resta, commodities. E, sem falar também, que o mercado norte-americano ajudou bastante. O S&P subindo 1,40, Nasdaq também subindo 1,40, o petróleo subindo 1,20, né? Então isso ajudou bastante aí no desempenho do nosso querido mercado. Salvou aí nesse final do dia, inclusive, né? Porque o negócio estava azedando, né, forte. O viés de baixa, né, que eu falei no final do dia, deu uma recuperada. O viés de baixa segue no curtíssimo prazo. E a expectativa, como a gente já vem comentando aqui, com a confirmação da perda das médias cruzadas na compra do semanal, é perder os 107 mil pontos e voltar aí, né, para a região dos 104, 100 mil pontos, que foi o ponto que abriu compra, né, entre junho e julho e que é compatível à questão da curva de juros. Então vamos começar a falar o que foi o dia, né, como é que foi o dia, mais um dia de aversão ao risco a Brasil. Começamos com Petrobras, né, ficou X. Aí o BS rebaixou a empresa de compra para venda, reduziu o preço-alvo de 47 para 22, o papel está negociando a 23,30, então tem downside na visão do BS, né? E qual que foi a justificativa do BS, né? Eu vou até colocar aqui o papel, que deu uma belíssima de uma recuperação aqui no final do dia, que eu falei, em condições normais,
Aqui seria uma compra maravilhosa de Petrobras, probabilidade de um fundo duplo, né, se superar essa máxima. Inclusive, se você quiser eventualmente fazer essa compra, tem gráfico formado, tem fundo, não pode perder, né, confirmar a perda dos 22,50 e a tendência de baixa ainda segue no 24,86. Então, o que a gente teve? O que você acha, Rafael? Né, com tudo que está acontecendo, com essa pressão política, tudo isso, nível de aversão ao risco, apesar de uma recuperação boa do petróleo, mas eu não acho que o petróleo tem um upside gigantesco, né? Ele voltou para aquele mesmo nível, 90, 95, não acho que tem um upside gigantesco, tá? Eu acredito que ainda tem espaço para uma correção para os R$21, lembrando que o papel ainda, né? Voltar para R$21, olhando o mensal, não é nada, né? Diante dessa forte alta que vem desde 2021, né? Não é nada, né? Então, a justificativa do UBS foi a seguinte, né? Eles deram compra em Petrobras, né? Quando voltou, quem lembra disso, né? 2015, 2016, quando a empresa chegou a valer R$1, né? A empresa chegou a R$2, que aqui foi quando a empresa valeu $1, né? É aqui que o UBS começou a dar compra em Petrobras. E aí eles estavam falando toda essa história no relatório, né? Diante da melhora de possibilidade, né, com a mudança política, colocando gente técnica na empresa, a mudança do perfil da empresa, isso é uma empresa que só queima caixa, só faz investimento horroroso, né? A mudança disso ia trazer ótimos frutos. E não por acaso trouxe, né? Se eles carregaram aí toda a operação, né, vamos pensar que comprou aqui e foi aqui, ganhou quase 1000% em Petrobras. E aí eles falaram, pô, Petrobras vinha nesse processo, tal, né? E a justificativa para eles reduzir o papel para venda direto é que eles acreditam que tudo isso que foi feito desde 2016, uma melhora de gestão, né, eficiência de caixa, trazer a empresa para que ela realmente sabe fazer, eles acreditam que isso tudo vai ser revertido e que a empresa vai voltar a ser ineficiente. E aí, nesse mesmo dia que eles soltaram esse relatório, né, vem a equipe de transição de Minas e Energia e fala o seguinte: eles querem que a Petrobras suspenda a venda das refinarias, né, e de outros ativos que não fazem parte, e outros ativos que não são considerados atividades centrais da estatal, né? Até um gasoduto da Bolívia lá, que o negócio está parado, enfim. Por quê? Eles querem interromper isso, analisar e acreditam que não vale a pena sair desses investimentos, né? Então o que vai acontecer? Tudo que vem, né, desafogando o caixa, desinvestimento, focando em coisas que realmente a empresa tem vantagem competitiva, todo esse processo de otimizar a estrutura da empresa está indo pro ralo. Aparentemente está indo pro ralo, né? Pô, isso aí é preocupante demais, cara. Preocupante demais. Aí, beleza, a gente teve esse, né, um gostinho do que pode ser a interferência, né, estatal na Petrobras. Aí veio o nosso querido amigo Aloysio Mercadante, né, que é um dos coordenadores da equipe de transição, afirmou que a opção, que o governo vem trabalhando com uma opção para a nova âncora fiscal, que é substituir o teto de gastos, né, que foi bem criticado, e olha que legal, criar um dispositivo para revisar os limites do gasto por lei complementar. A sorte é que é por lei complementar, que precisa de maioria absoluta, então vai ser difícil passar no Congresso. Mas então, se der tudo certo, se der passar a lei complementar, o que você faz? Cria uma nova meta de gastos, e aí você cria mais gasto público e mais endividamento. Olha que legal, olha que fórmula maravilhosa que estão sendo criada, né, para ser a nova âncora fiscal do governo. Então, mais uma vez, e que isso que justifica essa curva de juros lá na puta que pariu, é que você, pela enésima vez, o governo não trouxe solução para novos gastos. A solução que ele traz para o orçamento é novos gastos. Nunca tem... até agora não levantou uma hipótese de novas receitas, sei lá, privatização esquece. Esquece. Ou redução de custo. Não, aumentou aí 13 ministérios. Né? Então, assim, é isso que o mercado precifica. É isso que o mercado precifica. Né? É isso que o mercado precifica. Então,
né, o mercado cada vez mais descrente que vai ser o futuro dessa economia. Aí para, né, a gente coroar todo esse nível de aversão ao risco Brasil, o partido do Bolsonaro do PL entrou com um pedido, né, invalidando os votos das urnas antigas lá do segundo turno, segundo o advogado do Bolsonaro, ele venceria o segundo turno com 2%. Aí o TCE falou, bom, meu querido, seguinte, você quer reavaliar tudo isso? Então, por favor, coloca dentro do seu requerimento as urnas do primeiro turno também. Afinal de contas, o seu partido, né, ali à direita, tal, o seu partido, inclusive, passou a ter maioria nas bancadas na Câmara e no Senado. Então, se a primeiro turno, onde vocês ganharam as bancadas, tá errado também, então tá tudo errado, né? Então anula tudo, né? Então vamos ver como é que vai ser. Eu acredito, né, que não deve acontecer nada, né? É mais uma coisa para, enfim, né? É mais uma, né? Que é o título desse fechamento. Brasil, onde até o passado é incerto e o futuro a Deus pertence. É isso, cara. É isso, né? Então, esse clima, né, de tanta incerteza que o mercado coloca a curva de juros nesses níveis, cara, eu particularmente já venho conversando com o pessoal, para mim fica muito difícil mesmo, pensar que aqui é para encher a mão, apesar de eu achar que tem muita coisa barata, muita coisa legal, shoppings, tal, várias empresas que eu acho muito interessante, que estão em níveis muito bons, eu não tenho, assim, não tenho tranquilidade para aportar. Não tenho, de verdade. Não tenho tranquilidade. E aí o que aconteceu? Né? O que acontece? Na carteira de ações, 80% de caixa, né? Sobraram 2 ações defensivas, uma dolarizada. E nos meus investimentos pessoais, como é que tá o negócio? Eu voltei para junho. Junho e julho eu estava com essa composição. 70% de renda fixa, 70% de renda fixa e 30% variável. Aí eu fiquei 50 por 50, né? Porque aqui realmente o bolsa estava muito barato. E fui surfando. Aí foi tirando. E agora, com esse dinheiro, eu fui colocando em outros investimentos. E agora estou voltando para formação original. 70% de renda fixa. Antes estava aqui, ó. Até aqui estava 50-50. E queria ficar mais renda variável com renda fixa. Agora eu voltei para a configuração antiga, 70 renda fixa, 30 renda variável, sendo que nessa 30 de renda variável tem fundo de ETF de S&P e fundo cambial. Então tem muita pouca coisa de bolsa. Por que eu falei? Acredito que o downside ainda é considerável, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Em resumo, né? Em um país que é até o passado incerto e o futuro que parece o passado, né? Fica difícil pensar em investir neste momento no curto, longo prazo. No curto prazo em específico, né? No longo prazo, dependendo do que é longo prazo para você. Longo prazo é 10 anos? Beleza. Aí você pode comprar a bolsa inteira, porque se cair, subir nos 10 anos, problema assim, não tem relação nenhuma. Mas o curto prazo, que eu acho que é o que todo mundo importa, afinal de contas, num país onde a taxa de juros que está, o custo de oportunidade de deixar a grana perdendo é alto, tá difícil, né? E aí, o grande exemplo são os títulos que estão sendo oferecidos nessa semana. Cara, eu consegui pegar coisa pagando 16,6% em 2 anos. O que é isso? 30% líquido, com risco mínimo, com proteção da FGC, em 2 anos. Né? Então, assim, é complicado, tá? É um negócio assim que é complicado. E aqui é o que a gente fala, traduzindo isso em gráfico, né? Falando aqui graficamente falando, né? A gente e eu já expliquei muito aí nesses últimos fechamentos com relação, né, à relação dívida PIB, tudo isso. É que se perder esses 107 mil pontos, a gente volta para cá. Né? Assim, para mim não mudou o cenário. Na verdade, só piorou. Olha onde está a curva de juros. Não para de subir isso aqui. Cara, isso aqui é muito complicado mesmo. E eu não vou me guiar por fala de X, fala de Y, política de X. Cara, eu vou me guiar por isso aqui. Isso aqui
já só me ajudou nas tomadas de decisões. Se enquanto não tiver uma reversão dessa curva de juros, eu não vou comprar, por exemplo, né? Eu adoro TOTOS, adoro TOTOS. Aqui para mim ao longo desse ano a gente comprou várias vezes aqui, setembro, outubro, compramos aqui. Eu não vou comprar de novo. Gosto de JHSF, acho uma puta empresa, setor, né, de construção e tal. Só que assim, voltar para cá não é uma loucura. Todos esses papéis, se você dá uma olhada, diversos papéis estão em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Sem falar de inúmeros papéis que já estão em tendência de baixa no curto prazo. Né? Ou estão perdendo tendência de alta no curto prazo. Então assim, tá difícil, cara. Não é um cenário fácil, não é. Ainda mais que eu tô falando. Você pegar aí, travar seu dinheiro 16,6% ao ano, em 2 anos você ganhar 30% líquido, sem problema, porra. Aí é que eu falo, vou comprar. Aí que eu falo, vou comprar Lupar, né? Muita gente, quero comprar Lupar. Vou comprar Lupar? Beleza, nesses níveis. Você acha que a Lupar em 2 anos vai subir 30%? Mas vai entregar dividendo. No nível atual, o yield atual é o de o quê? De 4, 5%? Coloca numa renda fixa também, uma pós-fixada, tá me pagando 13 por ano. Sabe? Então, assim, é complicadíssimo, cara. Tá muito complicado. Custo e oportunidade de estar na renda variável tá ficando cada vez pior. Tá cada vez pior. E a gente tem que se adaptar a isso. Né? Uma das adaptações que eu tô estudando é começar a olhar mais BDR. Nunca olhei BDR na minha vida, né? Porque por acreditar muito, né, do que estava acontecendo com a economia, a queda da curva de juros, né? Agora eu vou ter que olhar isso aí, né? Voltar ali nos tempos do Dilma 2, que a melhor coisa era ter dólar e foi a época que começou os BDRs, e ter carteira de BDR, até que tem um retorno aí do mercado, uma atratividade melhor aí, um sinal mais interessante para o mercado de renda variável brasileiro. Por enquanto é esse cenário que se desenha. Eu sinceramente espero que essa curva de juros devolva tudo, né? Meu sonho é um dia acordar com uma notícia que a gente vai ter uma reversão desse quadro de expectativa fiscal, isso aqui derreta e aí você poder comprar papéis do setor de varejo, do setor de construção, do setor de shoppings que estão em promoção, literalmente. Mas não me parece, tá mais para sonho do que uma realidade, ou que uma probabilidade. Então, e para colocar em setor de transmissão, com custo e oportunidade que a gente tem em renda fixa, de verdade eu prefiro ter caixa e esperar uma oportunidade que pode te dar muito mais do que isso, muito mais que a renda fixa. Não adianta eu querer, eu quero ter papel de renda variável para ganhar o que eu posso ganhar na renda fixa, né? Então é complicado, é complicadíssimo. Então, esse é o cenário para o Ibovespa, né? Esse é o cenário para os DIs. Aí Petrobras, né? Como a gente comentou, já falou sobre isso. Vale muita atenção tudo que está reverberando, né? O que está acontecendo na China. Vale a pena ficar muito atento com o que está acontecendo com isso. E especialmente a região dos R$77, se perder espaço para fechar esse gap 75. E hoje os destaques de alta foram o quê? Commodities, né? A única coisa é que aparentemente o Brasil serve commodities, né? Siderurgia aqui, ó, Usiminas subindo 4, CSN tentando se recuperar e subindo 3,5, Gerdau tá linda, maravilhosa, né? Subindo bem, aqui caiu para comprar, né? A gente teve uma melhora aí de Klabin, até mesmo Suzano dando uma melhorada. E é isso, pessoal. Aí o resto, né? Tudo que subiu ontem, não sei o que, devolveu tudo, né? Marisa caiu 5, 6, Arezzo caiu 5, Direcional caiu 5, né? Tudo que subiu ontem lá, caiu tudo. Então, fica muito, muito complicado mesmo você defender uma posição nessa situação atual aí de Ibovespa, com viés de baixa no curtíssimo prazo e taxa de juros lá em cima. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço e até mais.